Então, conforme nós vamos progredindo, vamos adquirindo mais responsabilidades sobre as coisas que acontecem conosco, nos conscientizando cada vez mais que nós mesmos somos os causadores das nossas dores, dos nossos sofrimentos, através da lei de causa e efeito, através da lei de compensação. E também percebemos melhor os sofrimentos, mas de forma mais resiliente, de forma mais resistente, mais fortalecidos. Então, quanto mais elevada a nossa consciência, mais resilientes nós nos tornamos. Mais resistentes e mais fortalecidos nós nos tornamos. E à medida em que nós vamos saindo dos nossos automatismos, comandados pelos nossos instintos mais inferiores, vamos conquistando mais consciências, com visões mais amplas da vida, com mais lucidez. E gradualmente vamos renunciando ao egoísmo, conquistando aspirações de teor mais elevado, nos conduzindo a realizações no serviço do bem, no auxílio ao próximo, auxílio à coletividade ou à comunidade a qual nós pertencemos. O que nos leva a ter maior sintonia ou entrar em maior ressonância com os desígnios de Deus e do universo, trazendo para a nossa vida mais serenidade, mais harmonia. Porque quando nós entramos em sintonia, quando nós entramos em ressonância com os desígnios de Deus, os desígnios do universo com relação a nossa vida começa a fluir de uma forma mais natural, de uma forma mais fluida, de uma forma mais serena, mais tranquila. Então, quanto mais nós nos elevamos em consciência, mais ferramentas nós vamos adquirindo para superar as nossas amarguras, o nosso desespero, as nossas dores. Porque quando realizamos o serviço no bem, auxiliando o próximo, nós vamos compreendendo melhor o propósito da nossa vida, mesmo que ainda caminhemos por estradas ásperas. Então, a nossa vida mental e a nossa vida emocional são fontes de energia que produzem os efeitos correspondentes. E quanto mais saudável for a nossa vida mental e a nossa vida emocional, mais saudável vai ser o nosso corpo físico, que reflete o nosso nível de energia, ou reflete o nível de energia que nós estamos produzindo. E o nosso corpo físico é o resultado da nossa forma de pensar, resultado das nossas emoções, resultado dos nossos sentimentos. É importante nós lembrarmos que nós estamos unidos uns aos outros pelas nossas simpatias, mas também pelas nossas antipatias. Nós estamos unidos uns aos outros através das nossas afinidades, mas também pelas nossas desarmonias, ou pelas desarmonias que nós causamos no passado, o que nos torna interdependentes uns aos outros, tornando necessário nós auxiliarmos uns aos outros. Porque na realidade, nós somos herdeiros de nós mesmos. Isso significa que somos herdeiros das ações que nós mesmos provocamos lá no passado. E esse nível de conscientização nos esclarece que todos nós somos devedores uns dos outros e faz com que elevemos o nosso grau de responsabilidade sobre nós e sobre o que nós provocamos aos outros. Então, da mesma forma que nós fomos condicionados a ter pensamentos desequilibradores da harmonia, nós também, através da nossa elevação moral dos nossos pensamentos, nós podemos nos condicionar a ter pensamentos equilibradores, voltados para o dever, voltados para o progresso, para a ética, para a realização
do bem. Então, assim como os impulsos inferiores ocorrem de dentro para fora, os impulsos de ordem superior, os pensamentos, sentimentos e emoções edificantes, ocorrem também de dentro para fora. E esse esforço de transformar os nossos pensamentos, sentimentos e emoções para melhor, cabe a cada um de nós. Ou seja, nós não podemos transferir essa responsabilidade para outras pessoas. E é um exercício diário, paciente e contínuo, que envolve buscarmos por mais conhecimentos, procurarmos colocar esses conhecimentos na prática do nosso dia a dia. Assim vamos nos fortalecendo gradualmente e vamos crescendo interiormente a cada dia, nos tornando mais resilientes às dores e também mais resilientes aos sofrimentos. O que significa resiliência? Resiliência é um termo da física. Já comentei aqui no caso de sabe aquela esponja de lavar louças? Se nós pegarmos uma esponja de lavar louças, se nós apertarmos, ela vai sofrer uma pressão e vai se deformar. Mas a partir do momento em que nós tirarmos aquela pressão, aquela esponja retorna ao tamanho normal. Da mesma forma, quando nós nos fortalecemos, nós nos tornamos também mais resilientes. Então, quando nós sofremos uma pressão, nós nos deformamos. Mas depois que nós nos fortalecemos, aquela pressão desaparece e nós não voltamos ao tamanho que nós éramos antes. Nós nos tornamos maiores, mais fortalecidos, porque nós crescemos com a dor. A cada dor que nós superamos, crescemos com aquela situação, nos tornando cada vez mais resilientes ao sofrimento. Mas quando nós não temos os conhecimentos necessários, ou nós não queremos ter os conhecimentos necessários para saber identificar o nosso grau de conhecimento, nós vamos continuar transitando naquelas faixas inferiores do sofrimento. Mas o despertamento para a compreensão do nosso grau evolutivo nos faz perceber que a vida exterior, que nós podemos comparar com o macrocosmo, ele reflete a nossa vida interior, que podemos comparar com o nosso microcosmo. E também nos leva a buscar melhor pela seleção das nossas necessidades, canalizando cada vez melhor as energias para atingir os nossos objetivos superiores em direção de uma vida mais plena, mais serena, mais harmônica, com menos sofrimentos emocionais.